Olá, eu sou o Macorati e nesta semana eu vou continuar a criação da aplicação Blazor usando a Clean Architecture. Nas semanas anteriores, nós já definimos todos os recursos que vão dar suporte para a criação dos componentes Blazor. Assim, nós criamos no projeto Domain a entidade livro e as enumerações categoria e editora. Definimos a interface do repositório contendo as operações com os livros que desejamos realizar. E no projeto Infrastructure, nós criamos o arquivo de contexto usando o Entity Framework Core. Configuramos a entidade livro e implementamos o contrato da interface de repositório. No projeto Crosscutting, registramos os serviços do contexto e do repositório. E aqui o nosso projeto Application, devido às simplificações, não estamos fazendo nenhuma implementação nesse projeto. Então, nesta semana, nós vamos criar componentes Razor no projeto Blazor, que é a nossa camada de interface com o usuário, onde nós vamos usar os recursos do Blazor. Então nós vamos seguir um roteiro realizando as seguintes tarefas. Nós vamos iniciar limpando o projeto Blazor, removendo os componentes que não são usados. Vamos definir imagens usadas na pasta www.root/images. Vamos ajustar o componente Home Razor para exibir uma imagem inicial e vamos ajustar os componentes Nav Menu e Main Layout, onde nós vamos definir as opções do menu e incluir uma imagem no menu. Então seria o processo inicial. E a seguir nós vamos criar os componentes Razor para incluir um livro, exibir os livros existentes, editar os dados de um livro. Vamos depois mostrar como otimizar o código mesclando as funcionalidades para incluir e editar um livro usando um edit form. E vamos, por último, criar um componente para excluir um livro selecionado. Então, lembrando que nós estamos usando o SQLite como base de dados. Eu vou abrir aqui o gerenciador do SQLite. Então, nós temos uma tabela livros, que já foi criada. Ela foi criada na execução do projeto. Eu incluí um dado de teste somente nessa tabela. Título teste 1, 2, 3, 4, autor teste 1, 2, 3, a data, uma imagem, a editora e a categoria. Então, basicamente, é o que nós temos aqui inicialmente. Então, eu vou abrir aqui o nosso projeto e abrir o projeto Blazor aqui, Vou começar com a pasta www.root. Para ganhar tempo, eu já criei uma pasta images e já copiei e colei imagens que eu vou usar para exibir na aplicação e para exibir como a capa do livro. Aqui eu tenho um livro, DDD, Clean Code, Clean Arch, o ícone em processamento, o ícone da livraria, a tela inicial da livraria, a imagem sem foto. Então são algumas imagens que eu já coloquei aqui na pasta www.root para serem utilizadas. Então aqui na pasta Components, dentro da pasta Layout eu tenho os arquivos de Layout e dentro da pasta Pages eu tenho as páginas da aplicação. Então olha, eu não vou precisar do componente Counter nem do componente Weather. Então eu vou deletar esses componentes. Aqui o componente Home eu vou utilizar e vou exibir uma imagem aqui, inicial. Para fazer isso, olha, eu posso vir aqui na pasta Image, eu vou exibir essa imagem aqui, essa aqui, Então eu vou colocar aqui, para a imagem ficar mais fluida, eu vou usar essa formatação de código aqui, Então eu estou usando aqui, a imagem livraria que está dentro da pasta Image, dentro da pasta www.root. A seguir eu vou definir aqui, no arquivo Nav Menu, eu tenho por padrão, o Home, que é o link que vai ficar, o Counter e o Header que eu removi. Então eu vou fazer assim, esse último eu não vou utilizar, vou remover esse link e aqui é onde eu vou acionar a exibição do catálogo de livros que eu vou criar. Então eu vou colocar o nome livros aqui e aqui a rota eu vou definir livros. Aqui onde eu tenho esse container fluid aqui, tem o título Livraria Blazor. Eu vou usar um ícone para exibir aqui ao invés de um título. Eu vou usar essa imagem aqui, Livraria Icon. Então aqui eu vou apagar isso aqui, e aqui eu vou usar essa imagem aqui, Livraria Icon. Vou definir esse tamanho aqui, 120 por 120. Então, para mim poder exibir essa imagem com esse tamanho, eu vou ter que fazer o seguinte aqui, No arquivo navmenu.razor.css, aqui top row é o topo do menu. Então aqui em vez dessa altura, eu vou definir uma altura com um tamanho de 120 pixels. Aqui o main layout.razor.cs, ele define como a barra
lateral uma imagem. Eu vou comentar essa imagem aqui. Eu vou aqui no arquivo mainlayout.razor e vou definir aqui em sidebar, ó, eu vou colocar um background dark. Pronto. Vou colocar esse link aqui, ó, https://www.macorati.net. Vou salvar tudo aqui, ó. Vou executar e vamos ver a aparência da nossa aplicação, como que ficou aqui. E pronto, tá aqui, ó, a imagem. Então eu não criei ainda o link para livros, né? Então eu vou iniciar agora criando o componente para incluir um novo livro. Eu vou chamar esse componente de novo livro.razor. Eu vou mostrar o código aqui e vou explicar o código que eu vou usar aqui. Então aqui eu estou mostrando um código parcial. O código do formulário aqui, ó, como ele é um pouco extenso, eu vou mostrar quando eu abrir o nosso projeto. Aqui nesse código, observe que eu tenho aqui a diretiva page definindo, ó, uma rota novo livro para acessar esse componente. Estou definindo o título da página, definindo uma linha justificando no centro e estou definindo aqui um tamanho de 6 colunas usando o recurso do Bootstrap. E a seguir eu estou usando o Edit Form. Eu vou explicar com mais detalhes o código desse componente. Os demais componentes vão ser praticamente iguais ao código, aí eu vou mais rápido. Então aqui, olha, eu estou usando o método post, que vai ser usado para enviar o formulário. Estou dando um nome para esse formulário, ó, novo livro form. Aqui, ó, onValidSubmit vai especificar o método adicionar livro, que eu defini com esse nome, que vai ser chamado quando o formulário for submetido com sucesso. Eu vou chamar adicionar livro. E o model aqui está definindo o modelo de dados associado a este formulário. A seguir aqui, ó, Data Annotation Validator vai validar os campos de entrada nesse formulário com base nas anotações de dados definidas no modelo lá livro, da entidade, né? Validation Summary exibe o resumo das mensagens de validação para esse formulário. E a seguir no código aqui, ó, eu estou usando o Supply Parameter from Form, que informa ao Blazor que o valor da propriedade livro definido aqui, ó, em public livro, vai ser obtido desse formulário. Aqui eu vou ter todos os dados do livro que eu vou informar. Ele vai receber, observe que eu estou definindo que esse parâmetro está se aplicando especificamente a esse form. Nem precisaria fazer isso, né? Mas eu poderia ter mais de um form aqui. A seguir, ó, no método onInitialize, eu estou definindo um código, olha, onde eu estou usando o operador de coalescência nula. E esse código faz o seguinte, ó, se o livro aqui for nulo, ele vai inicializar um novo objeto livro usando o construtor, ó, new livro. Estou passando os dados padrões inicial, 0, null, a data atual, null, o valor para a editora e o valor para a categoria, se ele for null. Se ele não for, ele vai usar o valor do livro. E aqui em adicionar livro, ó, é um método que vai ser invocado quando eu submeter esse formulário. Aqui eu estou usando a instância do meu repositório, invocando o método adicionar livro e passando o livro, cujos dados foram preenchidos aqui por esse formulário. E depois eu estou navegando para a rota livros, onde eu vou criar a seguir o catálogo de livros, que vai exibir os livros existentes. Então eu vou vir aqui no nosso projeto, né? Vou pará-lo, fechar tudo que foi feito aqui. Aqui, olha, eu vou então criar na pasta Pages, ó, um novo componente. Vou vir aqui em Project, Add New Item, selecionar a opção aqui, ó, Razor Component, e vou chamar esse componente de novo livro.razor. Aqui, ó, eu vou copiar e colar o código para ganhar tempo. Então tá aqui, ó, a rota, o título, o edit form que eu já expliquei. E a seguir aqui, ó, eu vou explicar os detalhes desse formulário, bem resumidamente aqui, só para quem não tem uma noção com o Bootstrap, tá? Então observe que eu estou criando aqui, ó, campos no formulário, usando div class MB3, ó. Um campo para título, para autor, para lançamento, aqui para exibir a categoria, né, ó. Eu estou dando input select. Então, esse div class faz o que, ó? Aqui, ó, div class igual MB3, eu estou criando uma div com uma classe de margem inferior, né? Esse é um recurso do Bootstrap com 3 espaçamentos. Label for aqui, ó, título, estou definindo uma etiqueta com o texto título, né? E estou usando essa classe do Bootstrap. O título está sendo definido aqui. E aqui, ó, como a informação aqui é um texto, eu estou usando input text. E aqui importante, ó, eu estou criando aqui, ó, um campo de entrada de texto no formulário que contém os atributos ID para identificar o campo de entrada e esse bind -value,
está realizando o binding bidirecional, onde o valor do campo de entrada vai ser vinculado à propriedade título do livro. Então isso eu estou repetindo para autor, para lançamento. Então observe que para autor, para título é input text, para lançamento é input date, porque o tipo de dados aqui é date e time, né? Aqui ó, nesse input select, eu estou usando o componente input select, que vai criar um campo de seleção, um drop down. Então eu defino o ID, editora, né? Estou fazendo o binding bidirecional. Então o valor selecionado do campo é vinculado à propriedade editora do modelo livro, né? Ó. Esse option vale igual a 0 define a opção padrão que vai aparecer. Selecione a editora. Então vai ser a primeira opção do drop-down, vai ser essa aqui. E a seguir, ó, eu estou usando um laço for each e estou obtendo os valores do enum editora. Ó, enum get values, definindo o tipo editora. E estou exibindo aqui, ó, como uma string. Basicamente é isso que eu estou fazendo para editora e estou repetindo aqui, ó, para categoria. Aqui está o data annotations, né? Aqui eu tenho um button enviar e aqui eu tenho um link que vai navegar para a rota livros, onde eu vou retornar para o componente definido nessa rota. Esse código nós vamos ver depois. Ó. Então aqui isso já foi explicado, né? E esse é o código do nosso formulário. Uma coisa importante aqui que cabe destacar é que aqui no imports Razor, ó, eu já estou definindo todos os namespaces que eu vou usar e estou fazendo a injeção usando a diretiva inject do repositório de livro e do Navigation Manager. Observe que eu estou utilizando esse recurso aqui, ó, estou usando o repositório e estou usando o Navigation Manager. Ao invés de eu fazer a injeção aqui, ó, eu coloco no arquivo underline imports. Então com isso, todos os componentes criados nesse projeto vão poder usar aqui, ó, esses recursos. Eu não vou precisar ficar referenciando isso nos componentes. Referenciando aqui, eles já vão entender como está ocorrendo aqui, ó. Então agora eu vou executar o nosso projeto. Vamos ver o resultado aqui, ó. Olha aqui, ó, a nossa imagem no menu, ó. A imagem inicial em Home. Agora eu vou acessar o componente novo livro que eu criei. Só que antes disso, ó, eu vou pressionar F12, eu estou usando o Firefox, tá? E aqui, olha, eu vou dar um Enter aqui no novo livro. Olha aqui, ó, ele me carregou o componente. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Tá aqui o componente. E observe que aqui, ó, aqui na janela Inspect, eu selecionei Rede, né? Tudo. Observe que quando eu naveguei para novo livro, a exibição do componente foi feita. E como isso ocorreu? Ocorreu aqui o que é chamado um Static Server Rendering, que é um modo de renderização do Blazor que pré-processa e gera o conteúdo HTML do lado do servidor antes de enviá-lo ao navegador do cliente. Observe que se eu clicar aqui, ó, eu vou ter um blip, né? E aqui está ocorrendo o Static Server Rendering. Então ele tem algumas vantagens, como por exemplo, ele melhora o cell, visto que o HTML aqui pré-gerado pode ser facilmente indexado pelos mecanismos de busca. Ele melhora também a acessibilidade, porque o Static Server Rendering que torna o conteúdo da aplicação acessível a usuários que não possuem JavaScript. Melhora o desempenho, né, porque o HTML aqui é pré-gerado, é carregado instantaneamente no navegador sem necessidade de baixar e executar o código JavaScript do Blazor. E torna a experiência do usuário com uma renderização aqui instantânea. Então, se eu clicar em enviar o form, ó, ele faz novamente a carga de todos os recursos e o componente é renderizado a partir do servidor. Então aqui esse conteúdo HTML aqui, ó, note que eu estou enviando, ele está validando, ó, informe o título. Se eu colocar aqui editor, ó, que é a opção padrão e mandar enviar, ó, ele está fazendo a validação dos data annotations, né? Mas está fazendo, ó, o static server rendering, ou seja, fazendo uma carga a partir do servidor, do componente, de todos os recursos que ele precisa para exibir aqui, ó. Então esse código HTML ele está sendo pré-processado, gerado no servidor e depois é enviado aqui para o navegador do cliente. Eu posso alterar esse comportamento usando o recurso do Blazor, que se chama Enhanced Form Handling. Então eu tenho o Static Server Rendering, pré-processa e gera o conteúdo HTML do lado do servidor antes de enviá-lo ao navegador, que é o comportamento padrão quando você não define nenhum modo de renderização. E eu tenho a navegação aprimorada de formulário, ou Enhanced Form Handling, que pode ser habilitada se você usar o Edit Form com o atributo Enhanced, ou Enhanced igual a True. E se você estiver usando a tag HTML no formulário, Data
-enhanced. Então esse recurso ele é compatível apenas com o Blazor Server e ele vai usar o blazor.web.js, ele vai usar esse arquivo de JavaScript para interceptar o request. Então vamos retornar para a nossa aplicação, vamos pará-la aqui, né? E nesse componente vamos habilitar a navegação aprimorada, vindo aqui ó, em Edit Form e usando Enhance. Posso fazer assim, ó, igual a to. Então agora ó, eu habilitei a navegação aprimorada. Vamos executar novamente. Vamos ver aqui a renderização. Está aqui nessa página Home, né? Vou pressionar aqui F12, selecionar a rede, tudo aqui, e vou navegar para novo livro, que é a nossa rota, a rota do nosso componente, novo livro. Então tá aqui, ó. Inicialmente, né, eu tenho a renderização estática, o Static Server Rendering, que está acontecendo aqui. Mas agora eu vou vir aqui no botão, ó, e vou clicar em enviar. Observe aqui, ó, na janela de expansão. Olha aqui, ó. Ele não carregou todos os componentes. O que ele fez aqui, ó? Ele usou o recurso e carregou somente o componente novo livro que eu acionei. Então, se eu clicar no botão enviar, você vai ver que ocorre uma atualização parcial da página. Então, esse recurso ele usa uma combinação de técnicas do lado do cliente e do servidor para enviar e processar dados de formulário sem eu ter que recarregar a página. Observe que eu não estou recarregando a página lá, ó. Tá vendo? Por padrão, esse recurso é desabilitado. Nós habilitamos esse recurso, né? Então, quando eu clico aqui no enviar, ao invés de retornar os recursos do servidor, é feito aqui, ó, um fetch. Eu tenho um request fetch para o blazor.web.js. Então o Blazor intercepta o request e ao invés de renderizar no servidor, ele executa esse request fetch. Corrige o conteúdo da resposta no DOM da página e atualiza somente o componente novo livro que eu estou querendo exibir. Então esse é um recurso muito importante. Então nós vamos ver a seguir que eu tenho uma forma de desabilitar esse recurso. Então eu vou fechar aqui, ó. Vou diminuir aqui para a gente ver aqui o Home. E eu vou continuar e agora eu vou criar o componente que vai listar os livros existentes. Então aqui, olha, deixa eu só, antes de fechar a aplicação, navegar novamente aqui para novo livro. Eu vou incluir alguns livros aqui, só para a gente ter algumas informações, né? Então, ó, Clean Code, Robert C. Martin. Vou colocar aqui, ó, acho que é 2016. Colocar uma editora qualquer aqui. A capa, eu vou colocar essa imagem aqui, que essa imagem está presente ali na nossa pasta www.root. Vou colocar a categoria aqui, ó, informática. E vou clicar em enviar. Observe que ele foi ali para Rota Livros, nós não criamos esse componente. Vou abrir aqui o nosso arquivo, ó, e vou mandar ele ir na estrutura e vou mandar ele navegar na tabela. Olha aqui, ó. Ele já criou aqui, ó, Clean Code, Robert C. Martin, eu errei o nome, né? A imagem, a editora e a categoria. Então eu vou continuar, vou incluir mais 2 livros aqui. Vou colocar aqui, ó, Domain Driven Design, Eric Evans. Esse livro aqui é de 2018. Vou colocar uma editora qualquer aqui, uma capa, vai ser essa imagem aqui. Informática, vou enviar novamente. E o último livro, Clean Architecture, do Robert C. Martin. Esse aqui é de 2012, editora Pearson, capa, Clean Arch, categoria informática. Pronto. Então, se eu voltar aqui para minha tabela livros, mandar navegar nela, olha aqui, ó. Clean Code, Domain Driven Design, Clean Architecture. Então o nosso componente já está incluindo os dados lá na tabela livros do SQLite, como eu estou mostrando aqui, ó. Então eu vou agora criar aqui o componente livros para exibir esses livros. Aqui vai ser bem simples, eu vou mostrar um outro recurso. No código, ó, eu vou definir um enumerable de livros, que eu estou chamando livros. Estou no método onInitializeAsync, usando a instância do repositório e o método obter livros que implementamos nas semanas anteriores. Eu vou obter os livros e aqui, ó, eu vou verificar se o livro é nulo. Eu vou exibir a imagem lá do GIF animado. Caso contrário, ó, eu vou percorrer aqui, ó, os meus livros e vou exibir os dados usando aqui um componente que eu vou criar a seguir, chamado LivrosCard. Estou passando para ele um parâmetro que vai ser o livro. E esse componente tem esse código aqui, ó. Basicamente, eu poderia ter colocado esse código aqui no livros, mas no LivrosCard permite que eu exiba aqui, ó, usando um card do Bootstrap, a imagem do livro, o título, autor, editora, a data. Estou definindo um link para editar. E aqui eu estou passando o parâmetro do tipo livro, para ele
poder obter as informações de livro. Então, ó, vamos retornar aqui, né? Eu vou parar o nosso projeto, vim aqui, ó, em Component, dentro da pasta Pages, fechar tudo aqui, ó. Vou Add New Item, vou definir aqui Razor componente livros, .razor. Inicialmente, ó, eu vou só definir aqui, ó, a rota para ele e um título, não vou definir nada ainda. Então agora eu vou executar a aplicação, vou acessar aqui um novo livro, vou pressionar F12 aqui. Então, olha, eu estou com a navegação aprimorada, né? Ó. Então, se eu der um Enter aqui, ó, a primeira vez ele vai carregar do servidor. Depois, quando eu clico em enviar, ó, ele está usando um request fact. E se eu clicar aqui, ó, em retornar para livros, ele também, ó, usa a navegação aprimorada, tá vendo? Ó? Então, olha aqui, ó, vou retornar para livros. Ó, ele retornou e observe aqui, ó, ele não faz a carga do servidor. Ele usa um request fetch. Isso é feito graças à navegação aprimorada de formulário, né? Se eu quiser desabilitar isso aqui nesse botão aqui, ó, como é que eu faço? Eu posso fazer assim, ó. Eu vou voltar para o meu projeto, vou vir aqui em novo livro e aqui, ó, nesse link onde eu estou retornando, eu posso incluir o seguinte atributo: data enhance nav igual a false. Então agora quando eu clicar nesse link, embora eu tenha habilitado aqui, ó, a navegação aprimorada e ela vai continuar habilitada, eu posso desabilitá-la aqui para esse link. Então quando eu clicar e ele for aqui para o componente livros, ele não vai usar a navegação aprimorada. Então vamos ver isso funcionando. Vamos aqui em novo livro. Vou pressionar F12 aqui, ó, ele carrega inicialmente, ó. Se eu clicar em enviar, ó, ele usa o request fetch. Agora, se eu clicar em retornar, ó, tá vendo, ó, ele recarregou novamente a página. Ou seja, ele carregou todos os recursos a partir do servidor porque eu desabilitei a navegação aprimorada. Então, esse seria um outro recurso que você pode usar. Então, eu vou retornar aqui para o meu projeto, vou pará-lo, né? Vou aqui em livros e vou definir o código desse componente. Então, tá aqui, ó, catálogo livros, a diretiva page definindo a rota, a imagem do loading. Aqui, ó, eu vou criar esse componente livros card e ele está reclamando que eu não criei ainda, então vamos fazer isso agora, ó, em pages, project, add new item, razor component, livros card. E aqui, vamos definir aqui, ó, o código que ele vai exibir. E aqui eu tenho que passar um parâmetro, né, no código aqui, que é o livro. Então agora, ó, ele está reconhecendo o componente. Então vamos executar e vou mostrar o outro recurso e vamos encerrar essa semana aqui. Então, ó, agora se eu clicar em livraria, ó, aqui, ó, ele já está me exibindo os livros. Só que observe o seguinte, ó, quando eu clico aqui, ó, ele já exibe de uma vez os livros, né, ó. Ele está indo buscar essas informações no banco de dados, então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui em livros ele está vindo buscar aqui, ó. Então vamos colocar um delay aqui de 2 segundos, simulando aqui uma operação no banco de dados que está demorando um pouco. Vou colocar aqui 3 segundos. Então vou executar, vou clicar em livraria, ó. Pode ver que ele está carregando e apresenta as imagens todas de uma vez. Então por que está acontecendo isso? Isso está ocorrendo porque os dados eles estão sendo exibidos somente após eles serem todos retornados do banco de dados. Então, se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Eu cliquei, ele está aguardando, tem um delay lá, simulando a operação de banco de dados e ele mostra aqui os dados. Então eu vou usar agora um outro recurso do Blazor que é o Stream Rendering, que permite eu carregar o conteúdo da página gradualmente. Então eu vou vir aqui, vou parar o meu projeto, vou usar aqui, ó, a diretiva attribute e vou colocar aqui, ó, Stream Rendering. Vou executar, vou clicar aqui em livraria. Olha aqui, ó, agora ele está exibindo o GIF animado. E depois, enquanto os dados estão sendo carregados, olha, ele exibe esse GIF aqui, ó. Então isso melhora a experiência do usuário. Tá? O Stream Render ele é utilizado nessas situações. Então, como é que funciona aqui? O Blazor ele vai gerar um stream de fragmentos HTML que é enviado para o navegador em tempo real. Aí o navegador renderiza os fragmentos à medida que ele vai recebendo. Então é por isso que eu tenho aqui, ó, ele permite exibir um GIF e depois exibe os dados quando a operação for concluída. Então seria um outro recurso. Aqui eu vou diminuir aqui, ó, para 800. Então, com isso nós vimos alguns recursos importantes do Blazor e na próxima semana nós vamos continuar criando os demais componentes aqui para editar
e excluir livro. E vamos fazer isso a semana que vem, se Deus quiser.